Bem-vindo a este tutorial dos cursos online AdWords sobre otimização. O nosso objetivo é dar-lhe os conhecimentos e técnicas necessários para efetuar alterações nas campanhas dos seus clientes que melhorem a sua eficácia e ROI. Em primeiro lugar, iremos apresentar a nossa abordagem recomendada à otimização e discutir a estrutura de conta ideal. Depois detalhamos algumas técnicas de otimização de definições de campanha, bem como de otimização de palavras-chave. Finalmente, veremos como tirar o máximo proveito dos seus anúncios de texto. Vamos então começar com a estrutura de conta. A otimização é o processo de fazer alterações a uma conta para melhorar o seu desempenho global. A otimização é um processo cíclico que começa por assegurar que são definidos objetivos publicitários claros para as suas campanhas. A partir daí, é importante analisar a estrutura da conta para assegurar que as campanhas e grupos de anúncios estão alinhados com o website que está a ser publicitado e que são relevantes para o produto ou serviço que está a ser promovido. As palavras-chave escolhidas devem ser verificadas para assegurar que são relevantes, rentáveis e segmentadas. Textos de anúncios claros e atraentes que contenham apelos à ação aumentarão a taxa de cliques dos anúncios. E, por fim, deverá fazer um acompanhamento eficaz das conversões online. Nesta secção, mostraremos como campanhas bem estruturadas por tema ou produto significam mais do que apenas uma conta fácil de gerir e de manter organizada. Terá também conjuntos de anúncios e de palavras-chave diretamente relacionados entre si. Isto ajuda a otimizar o índice de qualidade, o que por sua vez mantém os custos baixos. Uma boa estrutura de campanha permite-lhe ainda melhorar a relevância e, por conseguinte, a eficácia dos seus anúncios para as consultas de pesquisa dos utilizadores do Google, determinar quais os anúncios que estão a criar mais conversões e tráfego, fazer e controlar alterações mais facilmente, ter melhor controlo sobre o orçamento e os custos, localizar facilmente palavras-chave específicas. Tenha em atenção estas estratégias quando organizar a sua conta. Organize as suas campanhas por tópico. Uma campanha bem estruturada consiste em grupos de anúncios com temas bem definidos, centrados apenas num produto ou serviço. Crie campanhas separadas para cada linha de produtos, marca ou tipo de serviço. Cada grupo de anúncios deve conter palavras-chave específicas e textos do anúncio diretamente relacionados com esse produto, marca ou serviço. Isto melhorará significativamente a relevância dos seus anúncios para as consultas de pesquisa dos utilizadores do Google. Segmente os idiomas e localizações certos. Uma campanha rentável escolhe cuidadosamente o local que segmenta. Determine quais os locais mais rentáveis para a empresa do cliente e invista nessas áreas. Crie grupos de anúncios muito específicos. A criação de grupos de anúncios centrados em produtos específicos produz uma CTR mais elevada. Textos do anúncio com conteúdo altamente relevante, acionados por palavras-chave especificamente segmentadas, têm maior probabilidade de produzir conversões. Evite palavras-chave duplicadas entre grupos de anúncios. Assegure-se de que a sua lista de palavras-chave é mutuamente exclusiva através dos seus grupos de anúncios, uma vez que isto lhe permitirá controlar qual o texto do anúncio que é acionado por cada uma das palavras-chave. Uma boa regra geral para criar uma estrutura de campanha eficaz é refletir a estrutura do website. Neste contexto, existem várias maneiras de planear campanhas e os respectivos grupos de anúncios. Eis algumas maneiras comuns de estruturar uma conta. Por produtos e serviços. Se criar campanhas e grupos de anúncios em volta de temas ou produtos específicos, pode criar palavras-chave fortemente relacionadas e textos do anúncio relacionados diretamente com um produto ou serviço particular e que se liguem diretamente à página web desse produto. Por temas ou funções. Uma empresa que ofereça apenas um
ou poucos produtos ou serviços, pode configurar campanhas e grupos de anúncios separados para promover o mesmo produto para várias necessidades. Por exemplo, uma empresa de catering pode querer executar campanhas ou grupos de anúncios separados para casamentos, eventos de empresas e aniversários. Desta forma, as palavras-chave e o texto do anúncio podem ser altamente específicos e diretamente relevantes para aquilo que um potencial cliente procura. Por websites. Todos os anúncios de um grupo de anúncios têm de promover o mesmo website. Para anunciantes que promovam várias empresas e websites, como afiliados ou agências, cada empresa ou website deve ter a sua própria campanha ou talvez uma conta separada. Vamos agora discutir como otimizar as definições da campanha. Nesta secção, apresentaremos técnicas úteis para o ajudar a otimizar as suas contas. Desempenho e orçamento. Uma das razões mais comuns para criar campanhas separadas na sua conta é a definição de diferentes orçamentos diários. Pode decidir aumentar o orçamento para alguns dos seus produtos que vendem melhor ou sejam mais rentáveis. Ao identificar as palavras-chave de melhor desempenho e ao colocá-las em campanhas separadas, pode assegurar que essas palavras-chave tenham um orçamento suficiente para atingir os melhores resultados. Isto também lhe permitirá utilizar o seu orçamento de forma mais estratégica ao evitar que quaisquer palavras-chave de tráfego elevado utilizem todo o seu orçamento diário. Podem ser criados grupos de anúncios separados sempre que quiser definir diferentes CPCs máximos para palavras-chave que possam ser altamente competitivas ou que gerem menos conversões. Localização geográfica. Se a sua empresa opera em diversas áreas, poderá criar uma campanha separada para cada uma delas. Por exemplo, um anunciante que vende vinho em França e brinquedos em forma de cangurus na Austrália poderá criar campanhas que segmentem cada país individualmente. Para contas de vários países, cada campanha deve ser adaptada para o idioma local e deve destacar os serviços disponíveis nesse país. Se estiver a executar uma promoção numa cidade específica, poderá decidir criar uma campanha que segmente apenas essa cidade. Segmentação. Poderá querer criar campanhas separadas centradas na rede de display e na pesquisa. Uma campanha de visualização separada permite-lhe utilizar definições mais eficazes para a visualização do que para a pesquisa. Branding. Para aumentar a notoriedade de um termo particular da marca, considere dedicar um grupo de anúncios especificamente para o promover. A criação de novos grupos de anúncios para corresponderem a picos sazonais também aumentará a probabilidade de cliques. Existem 3 importantes opções a não esquecer quando se otimiza a estratégia de lances. Em primeiro lugar, o aumento do CPC máximo pode aumentar o número de impressões que um anúncio recebe e torna o anúncio mais competitivo no leilão. Para contas pequenas, utilize o otimizador de orçamento para automatizar os seus lances. Considere a utilização de lances de custo preferido, através dos quais o nosso sistema gera os seus lances para atingir um alvo de CPC médio definido por si à partida. E, por fim, pode maximizar o seu ROI ao analisar as horas de picos de conversões da sua conta e ao programar os seus anúncios para que apareçam somente nas horas em que as conversões são mais prováveis. Avançamos agora para a análise de listas de palavras-chave eficazes. Ao otimizar palavras-chave, em primeiro lugar, filtre as palavras-chave com mau desempenho. Verifique quais são as que têm um CTR baixo ou um custo elevado com receita baixa. As palavras-chave com poucas impressões e fraco índice de qualidade também devem ser consideradas. A remoção das palavras-chave com baixo desempenho não é a única opção. Reduzir o seu lance e trocá-las por outro grupo de anúncios mais relevante pode melhorar o desempenho global. Consulte o separador Palavras-chave na página Campanhas para ver estatísticas de desempenho e fazer alterações.
Identifique as palavras-chave com bom desempenho usando os mesmos critérios apresentados no slide anterior, mas numa perspectiva contrária. Invista nestas palavras-chave ao assegurar que os seus lances são suficientemente elevados, que estão num grupo de anúncios com estrutura bem definida e não têm limitações de orçamento que possa fazer com que o seu anúncio não apareça nas horas em que existe potencial para conversões. Uma vez mais, utilize o separador palavra-chave. Se uma determinada palavra-chave está a ter um bom desempenho, certifique-se de que adiciona muitas variações. Por exemplo, se a palavra-chave aluguer de veículos estiver a ter um bom desempenho, pode adicionar as seguintes variações: aluguer de veículos barato, aluguer de veículos em Portugal, aluguer de veículos no aeroporto, aluguer de veículos internacional, aluguer de veículos nacional. A ferramenta de palavras-chave pode ajudar a descobrir ideias para variações. Tente também clicar em Ver termos de pesquisa no separador Palavras-chave. Finalmente, considere o tipo de correspondência definido para cada uma das palavras-chave. A correspondência ampla é a opção pré-definida de correspondência de palavra-chave. Se introduzir uma palavra-chave sem outros parâmetros, será de correspondência ampla. Isto significa que o anúncio terá exposição máxima, já que poderá ser apresentado em variações, sinónimos e plurais da palavra-chave original. Por exemplo, se estiver a segmentar a palavra-chave livro usado, o meu anúncio pode ser acionado por um utilizador a pesquisar termos como livro novo, revistas usadas ou livro usado Lisboa. A vantagem da correspondência ampla é que possibilita a exposição máxima. O perigo é o anúncio ser apresentado em pesquisas irrelevantes que prejudicam o CTR e o ROI. A correspondência de expressão oferece maior controlo. Se livro usado com aspas for a sua palavra-chave, o anúncio já não será apresentado para variações, mas será apresentado se um utilizador tiver escrito a expressão livro usado com outras palavras antes ou depois. Ou seja, o anúncio seria acionado para livro usado Lisboa, mas não para revistas usadas. A vantagem aqui é que obtém mais controlo. No entanto, receberá menos impressões. A correspondência exata é a opção mais refinada. Se introduzir livro usado com parênteses retos, o anúncio só será apresentado quando um utilizador escrever essa expressão exata e não livros usados, plural, livro usado Lisboa ou qualquer outra variação. A vantagem da correspondência exata é saber que o anúncio só é apresentado com a expressão específica que introduziu e está assim a proteger-se das variações e das expressões irrelevantes. Contudo, receberá muito menos tráfego do que com a correspondência ampla. Quando utilizar a correspondência exata? Se tiver uma palavra-chave genérica como livro usado, onde sabe que podem existir muitas variações irrelevantes como livro usado antigo ou revista usada, ainda poderá conseguir bons resultados se introduzir a palavra-chave genérica como correspondência exata. Porém, se tiver uma palavra-chave muito específica de 6 palavras, é melhor optar pela correspondência ampla, uma vez que a maioria das variações desta palavra-chave muito específica pode ter alguma relevância para si. As palavras-chave negativas formam uma componente fundamental de uma lista de palavras-chave de sucesso. Adicionar uma palavra-chave negativa ao grupo de anúncios ou campanha significa que os seus anúncios não serão apresentados em consultas de pesquisa correspondentes a esse termo. Ao filtrar impressões indesejadas, as palavras-chave negativas podem ajudá-lo a atingir os clientes potenciais mais adequados, reduzir o seu custo por clique, CPC, e aumentar o seu ROI. O modificador de correspondência ampla proporciona maior alcance do que a correspondência de expressão, mas mais controlo do que a correspondência ampla. As palavras numa palavra-chave de correspondência ampla, precedidas por um sinal mais, têm de estar exatamente ou como uma variante na consulta. Os sinónimos não correspondem.
Utilize estas ferramentas para descobrir novas palavras-chave e para identificar as palavras-chave a otimizar. Utilize a ferramenta de palavra-chave para ter ideias para listas de palavras-chave e descobrir palavras-chave negativas enquanto está a criar uma campanha. Assim que a ferramenta gerar algumas ideias iniciais, pode introduzir novamente os resultados relevantes na ferramenta para gerar ideias de palavra-chave ainda mais específicas. Adicione palavras-chave relevantes ao grupo de anúncios centrado nesse tema ou produto. Utilize o campo de análise de palavras-chave do separador palavra-chave da sua campanha para ter uma vista detalhada do desempenho da sua palavra-chave, incluindo o respectivo índice de qualidade numa escala de 1 a 10. Executa um relatório de termos de pesquisa para ver todas as consultas de pesquisa que acionaram os seus anúncios. Pode utilizar este relatório para identificar consultas relevantes que direcionem o tráfego para o seu website e adicioná-las como novas palavras-chave. Se vir alguns termos irrelevantes, adicione-os como palavras-chave negativas do seu grupo de anúncios ou campanha. Tenha em conta as vendas e os dados de conversão quando tomar essas decisões, uma vez que a CTR e o índice de qualidade não são os únicos fatores. Utilize o estimador de tráfego para descobrir tráfego de palavra-chave e estimativas de custos para identificar palavras-chave potenciais a adicionar e para otimizar os seus lances de palavra-chave. Ao conhecer o tráfego estimado para as suas palavras-chave, pode definir lances de palavras-chave adequados que ajudarão a maximizar a exposição do seu anúncio dentro do limite do seu orçamento diário. Por fim, iremos falar de como criar o texto dos seus anúncios da forma mais eficaz possível. Deve testar e experimentar diferentes estratégias de texto do anúncio até encontrar a que funciona melhor para si e para a mensagem específica que está a tentar transmitir. Otimizar anúncios para CTR e tráfego. Para otimizar o texto do anúncio, inclua descrições do produto, vantagens e quaisquer ofertas de valor atuais. Faça corresponder as palavras-chave estritamente ao texto do anúncio para assegurar relevância e, sempre que possível, utilize a inserção de palavras-chave. Otimizar anúncios para branding. Tente diferentes formatos de anúncio. Para promover a notoriedade da marca, tente formatos de anúncio visuais como anúncios gráficos. As mensagens gráficas podem chamar a atenção e permitir que um cliente se envolva com a sua marca. Tire proveito das letras maiúsculas. Escreva em maiúsculas a primeira letra de cada palavra no seu URL de visualização para chamar mais a atenção para o nome e marca da sua empresa. Acompanhe o desempenho do seu anúncio e aprenda com ele. Examine os dados do separador Anúncios para identificar textos do anúncio de alto e baixo desempenho. Para anúncios de alto desempenho, pode tentar testar uma pequena variação desse anúncio com uma mensagem diferente ou uma página de destino diferente para ver se consegue obter resultados ainda melhores. Se os anúncios não estiverem a ter um bom desempenho, pode considerar eliminá-los ou editá-los para se assemelharem mais aos seus anúncios com elevado desempenho. Lembre-se de que o AdWords mostrará mais frequentemente o anúncio com melhor desempenho dentro de um grupo de anúncios. A inserção de palavras-chave permite aos anunciantes fazer corresponder termos de pesquisa do utilizador ao texto do anúncio, o que aumenta a relevância para o utilizador. Deste modo, agrupa as palavras-chave segundo temas lógicos e utiliza a inserção de palavras-chave para incorporar a palavra-chave num criativo de anúncio relevante. Certifique-se de que os anúncios estão bem estruturados e cumprem as regras gramaticais e de estilo após a inserção das palavras-chave. Não utilize em demasia. A inserção de palavras-chave pode facilitar a pesquisa de anúncios, mas não é necessariamente eficaz por si só. Para utilizar a inserção de palavras-chave, insira o código mostrado no ecrã em qualquer ponto do texto do anúncio, incluindo o URL de visualização ou o URL de destino.
Quando o seu anúncio for apresentado numa página de resultados de pesquisa, o código será substituído pela palavra-chave que acionou o anúncio. Quando a palavra-chave é demasiado longa, fazendo com que o texto do anúncio exceda o respectivo limite de caracteres, será utilizado como alternativa o texto predefinido do anúncio. Substitua o termo texto predefinido, no exemplo do código, pelo texto que quer apresentar no caso de a inserção de palavra-chave não ser acionada. Otimizar anúncios para o ROI significa atrair clientes de utilizadores do Google desejosos de atuar. Defina um apelo à ação claro. Um claro apelo à ação é especialmente importante se o seu objetivo for maximizar o seu retorno do investimento. Guie o cliente naquilo que deve fazer quando chega ao seu website. O apelo à ação deve refletir a ação que considera uma conversão, quer seja uma inscrição, um pedido de mais informações ou uma venda real. Especialmente para anúncios na rede de display, um bom apelo à ação estabelecerá expectativas realistas para utilizadores de várias fases do ciclo de compra. Relaciona os anúncios com as respectivas páginas de destino. O URL de destino que escolher para cada anúncio deve estar diretamente relacionado com o produto ou serviço descrito no seu anúncio. Por exemplo, se um anúncio de um retalhista realça apartamentos para venda em Lisboa, a página de destino ideal pode apresentar todos os apartamentos disponíveis para venda em Lisboa em vez da página do retalhista. É muito mais provável que os clientes comprem se não tiverem que pesquisar no seu website aquilo que procuram. Filtros cliques não qualificados. Se pretender separar clientes potenciais daqueles que não estão preparados para comprar, utilize frases descritivas para segmentar o texto do anúncio. Por exemplo, filtre os utilizadores que só compram por telefone, incluindo qualquer coisa como compra online. Palavras como comprar, adquirir e encomendar também podem ajudar a assegurar que os cliques nos anúncios provêm de clientes qualificados.